Vamos lá, gente, ainda dando continuidade ao nosso assunto com relação à parte dos tipos de vírus, as principais doenças no mundo. Vamos dar continuidade então à varíola, para verificar os agravos que ela provoca aí. Repare que o comprometimento da pele é violento, aí você tem a perna daquela mesma criança coreana, né? O estado, como é que ela fica no final, então é deplorável, fora a coceira e a dor que sente. E a ameaça de vida dela que é gigantesca, porque essa doença destrói a primeira grande linha de defesa do corpo humano, que é a pele. Então, como ela fica altamente comprometida, ela fica sujeita a uma série de infecções paralelas, né? Por isso que a ameaça da vida dela é muito grande, provocada por esse vírus que felizmente foi erradicado no mundo. Aí você tem uma imagem com relação ao vírus, do que ele é colocado aí pra gente na sua imagem de microscópio eletrônico. Você não consegue ver vírus em microscópio óptico comum, você só consegue ver em microscópio eletrônico. As cores também são cores fantasias, mas o que é interessante dele é o formato dele, que é padrão. Ele tem esse formato parecendo de um haltere. Ele parece aquele peso de academia dentro da distribuição do material genético que é colocado aí. E felizmente foi erradicado no mundo, apesar de ter matado muita gente. Tá? Por não apresentar a, por não apresentarem e às vezes não produzirem anticorpos específicos, os índios e todos os nativos são susceptíveis à virose. Isso é verdade, né? É o grupo virgem. Eles não têm exposição ao vírus, então consequentemente eles não conseguiam reagir a tempo para poder enfrentar essa doença. Assim como qualquer pessoa, não significa dizer que isso só acontece em índio. Qualquer pessoa que não tenha a imunidade dele ativada pela vacina, né? A sua incidência varia entre 10 a 40%, né, de processo infeccioso. Aí vem a resposta que foi colocado dentro do padrão, né, que foi colocado. Você tem os itens 3 e 5 como verdadeiros, como efeito de resolução dessa atividade de uma questão, né, de falso verdadeiro. E essa questão de falso verdadeiro você tem que trabalhar no vestibular com elemento de eliminação. Você vai cortando as questões que não tem nada a ver, você vai eliminando e aí a chance de acertar é maior, que esse é um macete para resolver essa questão aí. AIDS, né, é uma sigla, na realidade ela devia chamar SIDA, porque ela é todo mundo chama SIDA, mas o americano chama AIDS, né? Porque é síndrome da imunodeficiência adquirida, então ele fala de Creation Immunodeficiency Syndrome. Ele inverte, o americano tem mania de inverter o sujeito em relação à palavra, coloca no final. E não se fala SIDA no Brasil por causa das cidinhas. Então, como você tem muitas meninas chamadas Aparecida ou Cida, né, e dá a ideia como se fosse me falar, pode criar até bullying, tu é doença, aquela coisa toda, então resolveu adotar no país a sigla AIDS, que é uma sigla americanizada, que é mania do povo também brasileiro, parece que adora importar coisa, né, achando que é mais suficiente que qualquer coisa, mas besteira. Isso é um quadro terminal de uma mulher, né, que é da Nigéria, em que ela é pele e osso, que é o quadro final das pessoas com AIDS. Ela vai se definhando, 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 e o que mata o indivíduo AIDS não é a doença, não é o vírus da AIDS. O que mata é a doença oportunista, principalmente tuberculose. Mais de 80% dos pacientes com AIDS morrem de tuberculose. 15% morrem de pneumonia, né? Pneumocystis carini, para ser mais específico. E 5% morrem de câncer de pele, né? Que é o chamado sarcoma de Kaposi, que são os elementos principais aí. Infelizmente não tem vacina, está sendo estudado para ver se realmente consegue, né? Já está em linhas ainda de pesquisa, mas o vírus, como ele é muito mutagênico, né? É como se fosse cada pessoa ele herda, vamos assim dizer, grosseiramente falando, um tipo de vírus diferente, por isso que você não consegue vacina. Que a vacina dá certo quando o vírus tem o mesmo modelo para todo mundo, mas se os modelos são diferentes, você não consegue construir a vacina. Daí a gravidade da doença, é o problema da AIDS. Tá? Era conhecido como câncer gay. Isso trouxe um trabalho gigantesco de perseguição, que até as pessoas que são mais severas, como Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ou skinhead, né, das cabeças raspadas que têm ideias nazistas, eles começaram a perseguir sistematicamente homossexuais e começaram a eliminar na face da Terra, como se eles fossem o culpado da geração, né? E também que você tinha muito esse efeito daquele cunho religioso atrás, falando que homossexual era praga no mundo, tinha que ser eliminado. Aí, felizmente, pelas pesquisas médicas, a pesquisa científica interferiu nesse tipo de aberração de um comportamento humano, né? Que ele quer saber, que quer colocar a culpa em alguém.
E aí então eles falam, não, a doença ela se espalha em qualquer tipo de indivíduo, pode dar em criança, pode dar em hemofílicos, pode dar em velhos, pode dar em pessoas que sofreram transfusões de sangue em processo de operação, então especificamente ela não é oriunda de homossexuais. Isso aí é uma palhaçada, né? É um preconceito. O vírus foi classificado como retrovírus, que é um vírus à base de RNA e contém uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa é uma das questões mais solicitadas nos vestibulares, inclusive no Enem. Porque todo vírus que tem transcriptase reversa é um retrovírus. E a AIDS é um deles. Tá? Essa história aí. Ele provoca a destruição das células com CD4 no sistema imunológico. As células, que o pessoal fala células CD4, que na realidade o CD4 não é uma célula. O CD4 é uma proteína inserida numa célula, que é o nosso tenente-coronel de guerra, né? A célula mais estratégica que existe no corpo humano, é a célula do linfócito T. E essa célula é a partir dela que sai a ordem para a montagem dos anticorpos que são específicos de ataque. E esse pau de bosta desse vírus, ele vai em cima do general de guerra, então você perde a eficiência na produção de anticorpos. E o que é pior, às vezes você pode até produzir esses anticorpos, mas a velocidade de reprodução do vírus é muito maior do que a velocidade de produção de anticorpos no corpo humano. Então você nunca consegue derrubar, até que seu sistema imunológico fala assim, chega, não vou mais travar guerra com esse danado não, porque ele não acaba, para desespero de causa, né? Então é por isso que você tem as pessoas, às vezes, que fazem o exame, né, para AIDS, e o exame dá sorologicamente positivo, quer dizer, ele tem anticorpos no corpo dele contra o vírus da AIDS, mas é de número insuficiente. Não consegue destruir o vírus. Tá? Devido à velocidade de reprodução dele, a bagaceira, né, que ele espalha no corpo todinho, e aí vira um inferno só. E o mais caso que eu me falei, interessante, ninguém morre de AIDS. Morre de doença oportunista. Essa é uma parte interessante dessa história. Então, o que mata mesmo uma pessoa aidética é a tuberculose, mais de 85% dos casos, e pneumonia. Né? Aí você tem pessoas, né, que são talentosas, que foram infelizmente ceifadas com AIDS no mundo inteiro. Você tem Cazuza, você tem Renato Russo da Legião Urbana, você tem Fred Mercury do Queen e assim vai. Tá? Dos efeitos que são colocados aí, infelizmente. Aí você tem uma microfotografia mostrando para a gente o comportamento do HIV brotando de uma célula do linfócito T, e todos esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aí são vírus. Então repara que tem muito vírus, né, para pouca célula de ataque. Então eles fazem a festa no organismo e consequentemente detonam com as linhas de defesa do nosso organismo, principalmente com o nosso general de guerra, né, para nossa infelicidade. Por que fabricar a vacina para a AIDS é tão difícil? Essa é uma questão interessante, ó. Tá aí, ó. Tenta se fabricar, mas está aí, ó, a resposta. O HIV replica-se e espalha-se muito rapidamente pelo organismo. Como não há um tempo para o controle de qualidade de replicação, ocorrem erros neste processo e o vírus muda de forma. É o clássico mutação, são vírus mutantes. É como se cada pessoa herdasse um vírus diferente em cada corpo. E aí, como a vacina precisa de um padrão, né, para pegar o vírus, fica muito difícil, porque criam-se vários padrões de vírus diferentes em pessoas e, consequentemente, você não tem vacina para isso. Então, cada pessoa infectada passa a ter uma diversidade viral praticamente exclusiva. Então, isso aumenta enormemente a dificuldade de fabricar vacina, é praticamente impossível. Deixando esse campo da parte do vírus da AIDS, entrando no vírus da hepatite, né, hepatite vírus, né, que você tem um formato dele aí, que é um desenho espacial com cores fantasias. Ele acomete principalmente a parte do fígado, né, por isso vem hepatites virais, quer dizer, a área de preferência de multiplicação do vírus é destruir as células do fígado, que é o nosso principal órgão vital de filtração. Tá? Portanto, eu tenho 7 tipos de vírus da hepatite na natureza, vai da letra A até a letra G, como eu falei com vocês. Os vírus mais agressivos estão na faixa do B até o D. O D sozinho não faz nada, mas o D, perto do vírus B e do vírus C, ele é um pentelho. Ele aumenta a gravidade da infecção, ele intensifica a infecção. Hepatites do tipo A são as mais comuns, contatos com coliformes fecais contaminados. Quer dizer, coliformes fecais são bactérias que vêm das fezes. Então, grosseiramente falando, é assim. Quando você tem uma hepatite, ou você comeu merda ou bebeu merda. O pessoal fala assim porque você teve que ingerir coliformes fecais de água maltratada ou de alimentos contaminados com fezes. Tá?
Por isso que tratamento de esgoto é importante. Por isso que não pode deixar esgoto a céu aberto, porque você aumenta as chances de quadros de infecção de hepatite. As hepatites B e C podem ser transmitidas por via sexual, daí a importância da vacinação, de novo, porque você tem essas vacinas disponíveis no centro de saúde para vocês. O vírus da hepatite B enfatiza os sintomas da hepatite B e C, como eu falei com você, é um pentelinho danado, né, essa história. E aí você tem os estágios da hepatite. Ela segue no estágio de evolução dele com um fígado gorduroso, né, faz uma capa de gordura muito grande de colesterol em cima dele. Depois essa parte dessa gordura com a inflamação continuamente aumentando, evolui para um fígado fibroso e depois esse fibroso ele não consegue mais regenerar e forma a chamada cirrose hepática. O fígado fica duro, né? Ele fica totalmente cheio de fibras e consequentemente perde a sua funcionalidade e a pessoa morre. Tá? Nessa gravidade, essa coisa, a não ser que ele consiga fazer um transplante de fígado, mas antes de fazer o tratamento contra o vírus da hepatite, né? Que é importante neste caso aí. Paciente com hepatite, ele tem aqueles sintomas clássicos, a pele fica ictérica, fica amarelada, o olho também fica muito amarelado, a urina fica escura, fica até com alguns casos mais graves com cor de Coca-Cola, ela vai de uma cor turva, meio amarronzada, até chegar na cor preta como se fosse Coca-Cola, e depois você tem as fezes que ficam esbranquiçadas. Aí você tem a evolução da doença no quadro mostrando a gravidade, né, com que ela compromete as áreas. A hepatite B e C são doenças silenciosas, portanto é importante que você faça o teste para verificar se você realmente não está acometido pela doença. Conheça as hepatites virais, descubra como se pega, descubra como prevenir. Você tem que fazer a parte, acompanhar o diagnóstico, quais são os sintomas da hepatite e para quem é a vacina que é destinada, porque essas vacinas da hepatite B principalmente estão no posto de saúde esperando vocês a serem vacinados em 3 doses. Tá? Aqui você tem uma tabela final dos quadros de vacinação à disposição nos postos de saúde, que é vacina para gripe, hepatite A, hepatite B, conjugada, hepatite A mais B, a vacina meningocócica, que é dose única, que é dada à criança nascer, a vacina pneumocócica somente para pessoa que tem problemas severos de infecção respiratória, normalmente é para pessoas mais idosas, não é qualquer um que toma essa vacina, tem que ter relatório médico. Sarampo, cachumba, rubéola é a tríplice viral, né? A DPT é a tríplice bacteriana que combate difteria, tétano e coqueluche. Tem a vacina varicela que ela não é disponível ainda no estado, né? Alguns estados é restrita, ela é mais de ordem particular. Tem a vacina para febre amarela e tem a vacina de HPV que é destinada para adolescente. Ela pode ser quadrivalente, ela pode ser bivalente, depende. Quadrivalente que ela tem 4 tipos de vírus e bivalente tem 2 tipos de vírus. E o HPV, e esses vírus que foram selecionados são vírus que podem provocar câncer na pessoa. A parte da verruga que ela forma, porque é doença que provoca verruga, pode provocar essas malformações na pele que pode evoluir para um câncer, né? Câncer de pele. Por isso que é grave o efeito da doença. E é importante que você siga seu quadro vacinal, tá? Para ver se está tudo direitinho aí, ó. Aqui com relação à parte do coronavírus, você vê, né, que não pode deixar de falar nisso para vocês, que é com relação ao que é da transmissão. O contágio via animal, né, você tem contatos com a carne e animais silvestres, que são os elementos que estão rastreando, né, historicamente do efeito da possibilidade de contaminação humana. O contágio no humano pode ser pela corrente de ar, né, pessoas que tossem, espirram ou falam muito alto, né, ou entram em contato você com a mão realmente contaminada. Os sintomas são casos menos graves da febre, alguma dificuldade para respirar. Os casos mais graves têm a síndrome respiratória aguda grave, que a pessoa não consegue respirar, fica com as extremidades das mãos e dos pés cianóticas e também os lábios cianóticos devido à falta de oxigênio e insuficiência renal. Tá? Então esses quadros variam muito de pessoa para pessoa. E a prevenção é essa, lava-se a mão, cobrir a boca ou o nariz ao espirrar, no caso você tem que usar máscara mesmo, né, que vai ficar por bom tempo aí, e cozinhar bem carnes e ovos, para evitar. Como é que surgiu os primeiros casos? Né? Foi 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas notificaram os casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, 7ª maior cidade da China e a 42ª do mundo. O tamanho é comparável à cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes. E aí você tem um formato do vírus, externamente falando, que vem a parte desse pico aparecendo uma coroa, por isso que é chamado coronavírus. E dentro dele o efeito ligado ao material genético de RNA, tá?
envelopado dessa ação dele. Se ele é envelopado dessa situação, então ele tem um chamado virion, né, com a sua capacidade agressiva de infecção. Se você quiser saber mais detalhes sobre o vírus, pega esse site desse indivíduo que é muito bom, né, que é o professor que é Kennedy Ramos, né, da YouTube, para poder fazer esse link de acesso, e ele te dá uma noção mais específica dos vírus. Valeu? Estudem direitinho, faz o efeito do estudo dirigido para que realmente vocês possam fazer um trabalho mais a contento e que a gente possa realmente ter uma dominância melhor desse assunto e até mesmo fazer os trabalhos, né, que são de pesquisa e divulgação em sala de aula e nos corredores da escola e nas mídias escolares, de acordo com a orientação minha, né, que eu vou passar para vocês, o que vocês devem fazer para que as comunidades também saibam do que o Colégio Estadual está estudando e também as contribuições sociais que vocês vão fazer da parte educacional. Sucesso ao trabalho de vocês e vamos que vamos. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Em té.